Boa tarde a todos, todas, todes. Estamos aguardando as participantes e os demais chegarem. Sejam bem-vindos. Boa tarde, Cátria. Estamos aguardando as convidadas chegarem. Para iniciar, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Rabelo. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Eliseu. Estamos aqui no aguardo de que as nossas convidadas cheguem para estarmos a live. Desde já, são todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais essa conversa. Estamos no aguardo. Boa tarde, Eliane Santana. Boa tarde, Ricardo Vidal. Pedro, boa tarde. Muito obrigada pela presença de todos. E vamos aguardar que as nossas convidadas cheguem. Já pode comentar, engraçadinho. Pode comentar uma live que ainda não está acontecendo totalmente, né? Porque estamos no aguardo das convidadas. Mas desde já, desejando as boas-vindas. A todos e a todas. Lília chegou, eu já vou chamar ela. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Tamara. Boa tarde, querida. Tudo bem? Ih, saiu, caiu. Gente, volta já já. É assim mesmo. Chama de novo, Lilian. Deu algum problema? Pronto. Vamos lá, estou tentando conectar com a Lilian. Boa tarde, Aline. Verdade, as tecnologias pregam a peça. Eu não estou conseguindo conectar com a Lilian. Rodando, rodando e não conecta. Vamos ver. Mas nós somos guerreiras, a gente fica tentando. Oi, boa tarde. Oi, tá me ouvindo? Agora sim, Marlon. Ok? Tudo bem, tudo bem. Tudo certo contigo? Certinho. Tudo bem. Boa tarde a todos e todas. Bem-vinda.
Eu começo sempre Obrigada. aqui a live pedindo para as pessoas se apresentarem, porque eu acho que nada melhor do que elas mesmas, né, para falarem delas. Então eu queria pedir para tu falar um pouquinho para a gente da tua trajetória e como é que tu chegou nesses estudos, né, sobre os indígenas e sobre as mulheres, enfim. Bem-vinda, mais uma vez. Obrigada, querida. Ai, mal, até respirei, né? Essa autoapresentação, eu acredito que, como é fácil nós falarmos dos outros, né? É sempre mais Uhum, fácil nós falarmos dos outros do que falarmos de nós mesmos, porque em especial isso demanda um olhar para dentro, que é um olhar bem difícil, né? Então vamos lá. Vamos pensar aí a partir desse memorial da Lilian, que faz parte tanto é, de uma memória afetiva, quanto de uma memória pessoal, quanto de uma memória profissional, né? uhum, Eu faço parte de uma família que tem uma trajetória da qual eu não me orgulho muito, né? No sentido de que é, eu ouvi por esses dias muitas discussões quando se fala, tal indígena, minha avó foi pega no laço, né? A minha bisavó foi pega no laço, quando fala em povos indígenas e dos casamentos interétnicos. Então, a minha família materna do interior do Piauí, é, eu não faço essa fala porque essa fala traz a dor das mulheres indígenas, né? Mas eu tenho na minha genealogia uma bisavó indígena e uhum, todo esse laço com os povos indígenas posteriormente me fez caminhar profissionalmente com isso, né? Eu, como professora, eu iniciei a minha trajetória como docente, como professora de educação básica, e eu iniciei numa escola que atendia é, pessoas de duas etnias indígenas, pessoas que eram remanescentes de quilombo, né? Aí remanescentes com aspas para quem se identifica assim, mas sendo dessa forma que eles eram identificados. E essa vez eu fiz, né? Eu tenho formação, vamos falar para a gente entender a história da Lilian. Eu tenho uma formação inicial em letras, com mestrado também em letras, mas dialogando com narrativas indígenas. Eu fui para letras porque a antropologia não me acolhia e cheguei no mestrado em letras, né? Que também só iria me acolher se eu fizesse as disciplinas do mestrado em antropologia, como não se pode fazer no Brasil, nas instituições públicas, 2 mestrados, né? uhum, Ao mesmo tempo. O que a Lilian teve que fazer? A Lilian teve que fazer todas as disciplinas de antropologia e todas as disciplinas de letras para estudar narrativas indígenas numa perspectiva literária, tá? Então, nesse caminhar, como professor, então aí eu cheguei no doutorado, eu sou doutora pela UFPA, num doutorado em antropologia, tá? Então, mas antes de chegar aí, eu era professora de educação básica e um dia, até porque a minha relação com a oralidade, ela é muito forte, muito constante. E um dia eu fiz uma proposta para os meus alunos, de que nós montássemos a árvore genealógica deles a partir das histórias contadas, a partir de documentos, de fotografias que eles encontrassem. Dos registros que nós, né, com uma formação eurocentrada, entende de que seja registro de memória e de genealogia, né? sim. E aí meus alunos, em especial os alunos indígenas, disseram para mim: professora, nós não temos o que colocar aqui, né?
Enquanto Sim. os meus alunos não indígenas, que não eram pardos, brancos ou negros, que eram da zona urbana, tinham esses registros, cartas dos pais, documentos dos pais, fotografias, os meus alunos, em especial os indígenas, não tinham Tinham esses memória, né? registros. Tinham só memória. Era uma narrativa oral, né? Eles tinham uma memória oral. Então, Uhum. eu até posso. Então, o que é que nós fizemos? Nós, a partir dessa evidência, nós sentamos e fomos para a apresentação das árvores genealógicas a partir dessas narrativas. E aí, depois eu fui trabalhar num Proinfo, né, num laboratório, no Uhum. NIEL, e aí eu fui no programa Proinfo, eles me destinaram a ir trabalhar com as comunidades indígenas. E lá vai a Uhum. Lilian trabalhar num laboratório de informática dentro de uma escola indígena, tá? De uma aldeia indígena, trabalhar como que eu ia fazer com que o laboratório servisse dentro de uma cosmologia e de uma epistemologia que vinha de uma oralidade. E aí foi assim a minha trajetória. Posteriormente, como antropóloga, eu teci diálogos com muitos povos indígenas do Maranhão, Tocantins e Pará, porque eu estou exatamente... A Lilian hoje, ela é uma mulher imperatrizense, né? Eu moro em Imperatriz, sou maranhense, eu morava minha origem é Bacabal, morei a vida inteira em São Luís, e agora eu estou imperatrizense, né? Há 10 anos eu estou imperatrizense, e eu estou exatamente numa região aí de confluências de culturas, de identidades, geograficamente falando também, porque nós estamos numa área de confluência tanto hídrica quanto vegetal, tanto que geograficamente é difícil nos classificar como Nordeste, né? Porque nós temos Uhum. 2 biomas que não são biomas caracteristicamente nordestinos. Tanto que Imperatriz é considerado o portal da Amazônia Oriental, tá? Uhum. Não, é E interessante aí, isso que tu falou, desculpa, rapidinho. Porque quando a gente se encontrou, né, pessoalmente lá em Caxias, para mim também foi muito curioso o fato, Emanuel chegou aqui agora, Emanuel, né, nosso querido amigo em comum, que também fez essa ponte, né, para que nós nos conhecêssemos. Eu achei muito curioso o fato de ter que ir para Teresina e não para São Luís, né? Quer dizer, eu estava mais próximo do Piauí. Eu fui para o Maranhão, mas era um Maranhão que é mais Piauí do que propriamente Maranhão. Então, o Maranhão ele sim, tem porque essa característica, né? De. tem, né? De contatos com os territórios vizinhos, né? Geograficamente falando, mas política e economicamente falando. Se você for buscar os caxienses, por exemplo, que, né, da cidade que você esteve no evento científico comigo, você vai verificar que eles vão buscar essa educação onde? Vão buscar em Teresina, né? Uhum, Por uma proximidade geográfica, mas também por condições políticas e econômicas que o Piauí tem oferecido, né? Em especial Teresina. uhum, Então, e aí essa trajetória foi sendo traçada de uma vivência de antropóloga e de professora da educação básica, e posteriormente eu ingressei numa universidade estadual, e mas que nasce mesmo de um desejo de pesquisar de uma forma mais sistemática essa literatura no mestrado, porque quando eu vou para o mestrado com uma inquietação, né? Eu, como uma formação em letras, uhum, eu ia buscar elementos para inserir essa literatura na minha sala de aula, eu como professora
língua portuguesa, que tinha que sim, trabalhar literatura, e eu sim. trabalhava essa literatura com eles, e é uma literatura que não diz, que não Uhum. narra, né? A literatura É, didática, os né, povos indígenas, como a gente tem visto entendeu? Então, várias assim, pessoas tá fazendo comigo, não, ela não dá conta, né? Ela não dá conta dessas então realidades. apesar do Brasil ter uma lei que determina que essa literatura, esses conhecimentos esteja tanto nos cursos de formação, né, até porque a nossa lei, ela determina que seja estudado tanto na educação básica, né, como no ensino. Eu não gosto de ensino superior porque na minha concepção, a universidade, muito pela forma como ela se dá no Brasil, não tem nada de superior, e muitas vezes nem nos melhora como seres humanos, né? Muitas Verdade. pessoas saem piores da universidade. Verdade. Então, eu acredito coerência denominar como superior uma educação nos moldes do que nós temos no Brasil. Então, como que eu vou chegar no ensino, na educação básica como professora, apresentando uma literatura indígena para eles, se na minha formação, enquanto professora, eu não tive, né, esse conhecimento, eu não entrei em contato com essa literatura. Até porque também no Brasil, aí a gente sabe que literatura indígena, ela é, da forma como nós concebemos a literatura, ela é bem recente, porque esse Uhum. movimento de escrita, de narrativa escrita, né, de literatura indígena, ele é um movimento que tem aí 20 anos, ela vem se consolidando mesmo, nós temos aí os precursores desse movimento, né, que tem várias pessoas, mas de forma mais enfática e que continuaram nessa lida. Nós temos o Ailton Krenak, o Daniel Munduruku e a Eliane Potiguara, né? Então, assim, hoje a proposta era que eu falasse aí sobre essa literatura de autoria indígena, de autoria indígena feminina, né? Feminino. Então, só para que a gente entenda e situe aí a discussão, né? Como que essa literatura começa e quais são os trânsitos dessa literatura. Então, é um movimento que inicia antes, né, desse começo desse novo século, desse novo milênio, mas é uma literatura que já vem sendo entendida como uma das estratégias, um dos instrumentos de luta que os povos indígenas encontraram, né, para resistir e para marcar e demarcar uma presença, uma identidade, território, sim, lutas que estão postas aí desde que nós, enquanto lugar, né, aí eu não estou tratando de território, não é uma determinação política, mas é um lugar que é uma marcação afetiva e uma marcação de representação. Então, desde quando é esse lugar, que depois se chamou Brasil, é invadido, e que se é forçosamente imposto uma identidade que é externa, então, para dizer assim, ei, nós existimos e nós já existíamos antes de vocês, né? Sim. Foi necessário se traçar diversas, e uma delas é exatamente a literatura. Dizer que nós temos, esses dias eu estava lendo, porque com os meus alunos do mestrado em letras aqui da minha instituição, nós estamos desenvolvendo um estudo sobre essas representatividades de literatura nas redes, né? E que ela tem se intensificado não só de literatura indígena, mas de diversas outras literaturas, e em outros campos também. Nós sabemos que essa questão, né, pelo contexto que nós estamos vivendo, esse diálogo a partir das redes virtuais, eles têm se intensificado. E eu gostaria até de
de já deixar registrado que existe todo um movimento dos escritores e escritoras indígenas Sim. que, entendendo essa dificuldade, né, do presencial e o nosso acesso às obras e as obras literárias podendo contribuir com esse momento para eles, existe todo o movimento da venda dessas obras em PDF. Então, se entrar no site da Julie Dorrico, se entrar no site Leia Mulheres Indígenas, na página, Inclusive, perdão, né? claro, é melhor comprar até com eles, né? Diretamente com eles, porque aí o Sim, mas dinheiro. é óbvio, porque vai diretamente para as Mas comunidades deles, né? na Amazon você tem, eu comprei a Ailton Krenak, assim, bem. E são preços bem acessíveis, né? Para Kindle, Sim, para computador, enfim. tá? Então, e aí dizer que há toda uma organização, inclusive dentro, nós estamos estudando exatamente, só para voltar aqui o que estamos falando, Uhum. essa questão de que os indígenas, né, homens e mulheres indígenas, eles têm encontrado essa forma de comunicar as suas falas e de buscar esses reconhecimentos. Na verdade, eu costumo dizer que para nós tirarmos esse prefixo, né? Porque não se Uhum. reconhece o que não se conhece. Então, Exatamente. se você... Né? Então, literatura, na página, né, das Leia Mulheres Indígenas, tem um post que faz uma pergunta. Quantas Uhum. mulheres, quantas obras de mulheres indígenas você já leu? Tá? Sim. E ampliar, Uhum. na sua formação, quantas obras de escritores indígenas, sejam homens ou mulheres, você leu? Tá? Nenhuma. Na minha Nenhuma. graduação, nem no ensino médio. E uma outra coisa, Lilian, que eu queria deixar claro aqui, é que muita gente deve estar se perguntando, poxa, mas vocês aqui, né, são brancas, não são indígenas, por que que não tem indígenas nesse espaço falando, né? Justamente a gente não quer aqui, em nenhum momento, passar por cima de ninguém, nem silenciar ninguém, né? Eu acho que é um pouco do que a gente tem falado lá no meu curso. A nossa intenção é nós sermos mediadoras dessas vozes, né? E o espaço aqui está aberto. Se tiver algum indígena assistindo e algum indígena que quiser participar dessa live, está aberto para receber, entende? Eu acho que tem que ficar claro também o lugar da onde a gente fala, né? Sim, né? Então, assim, exatamente isso, Malren, que precisa... Hoje eu estava, eu sou professora do mestrado em letras, na disciplina de memória e regionalidade, e nós estávamos exatamente dizendo isso. Uma coisa é a Lilian falar sobre tradição e memória africana. Outra coisa é uma mulher negra, uma intelectual negra, falar de memória e tradição africana. Porque eu sempre vou falar sobre. Esse não é Uhum. o meu lugar de fala, tá? Uhum. Como não é o meu lugar de fala a literatura indígena. Eu sou alguém que entende a importância e a necessidade, por estar nos espaços que eu estou, por ser mediadora numa formação que pretende uma educação para uma igualdade étnico-racial, e nós nunca vamos respeitar, reconhecer o que nós não conhecemos, Exato. tá? E a gente Então, está em sim, lugares privilegiados, né? Nós estamos em espaços de sim, é privilégio. Temos exatamente que usar isso. esses espaços privilegiados, não, como eu digo no curso, não para dar voz, mas para mediar essas vozes, né? Para nos Sim. unirmos. Para nos unirmos com essas vozes em prol de uma visibilização. E para lançar reflexão mesmo, né? Uhum. Olha, o que que nós conhecemos? O que que nós precisamos pensar a partir dessa realidade que está aí posta, tá? Então, é bem nesse sentido. Então, quando eu fui para o mestrado em letras na Federal do Piauí, eu tive esse grande problema, né? Que foi, primeiro, que aceitassem que eu estudasse literatura indígena, né? Uhum.
depois que eu provasse que o que eu estava estudando era literatura, tá? Isso eu tive também. Eu acho que aí a gente vai para a antropologia e acaba tendo que buscar, né, essas outras áreas e partindo para um estudo bem interdisciplinar para poder. E é uma coisa até meio ridícula, né, Lilian? O que a gente fala também no curso. Isso é literatura. A gente não deveria partir daí. A gente deveria partir dos próprios estudos para fazer um estudo mais aprofundado. Porque a gente já perde tanto tempo que uma coisa que ela é. E assim, Maureen, porque qual é o grande impedimento para se definir, conceituar, classificar essas narrativas como literatura, né? Em prosa ou poesia? É basicamente pelo suporte que elas chegam, né? É pela ancestralidade, é pelas suas formas de saber, né? É pelos seus saberes fazeres, né? Aí para usar a ideia do dissertor. Então, e isso é tão incoerente, porque se você vai analisar de que parte é que nós conhecemos e que está aí estabelecida como cânone. É de uma oralidade. A literatura não nasceu na escrita, né? Ou não nasceu com a escrita, tá? Então, e por que se tem que questionar isso? Se tem que questionar isso porque no Brasil não há essa valoração. Lá no curso eu estava falando que nós vamos ter uma pessoa que vai discutir sobre essa questão de literatura indígena, uma relação Brasil e Canadá, né? Lá eles têm uma outra dinâmica, um outro contexto. Mas por que eles têm um outro contexto? No México também. Por quê? Porque indígena lá tem uma outra representatividade e tem um outro espaço dentro dessas nações, né? Então, assim, só para que a gente tenha uma ideia, né? No Canadá, os eventos oficiais, né? Eles acontecem com a representação dos povos nativos naqueles eventos. Quantos eventos oficiais do Brasil acontece, se chama representantes dos povos indígenas, tá? O que nós... Os povos indígenas agora precisaram ir ao Supremo Tribunal Federal para exigir que que eles tenham o direito respeitado de ser cuidados, gente. É um absurdo. É um absurdo. É um país que realmente não respeita a ancestralidade que tem. Porque não tem como dizer que o brasileiro não tem uma ancestralidade indígena, tá? Então, e aí, nesse sentido, eu fui, né, para o mestrado. No mestrado, eu fui ter que buscar tudo o que era conceito de literatura, né, para poder dizer que o que eu estava estudando era literatura, tá? Isso é revoltante. É revoltante. Né? Enfim. Então, assim, nesse sentido, eu cheguei até a literatura, né? E lá, quando a gente diz... eu encontrei uma citação do Câmara Cascudo que diz exatamente assim: ao lado daquele mundo dos clássicos, românticos, naturalistas, independentes, digladiando-se, discutindo, cientes da atenção física e fixa do auditório, outra literatura, sem nome na antiguidade, viva e sonora, alimentada pelas fontes perpétuas da imaginação, colaboradora da criação primitiva, com seus gêneros, espécie, finalidades, vibração e movimento. Continua rumorosa e eterna, ignorada e teimosa, como rio na solidão e cachoeira no meio do mato. Então, é literatura, tá? Claro que é.
é literatura, né? E aí, quando o Fidelino Figueiredo diz o seguinte: a literatura seria, assim, uma forma de conhecimento, ou melhor, de compreensão, aplicada ao homem e às suas relações com o universo, a sua luta pela assimilação do universo. Uma forma de conhecer que não tem mais método que a intuição, nem mais meio para se traduzir que a ficção imitativa, a reprodução laboriosa, quase impossível da paisagem interior que nos compõe o nosso caleidoscópio. Deste conceito rapidamente apontado, extraem-se vários corolários. A arte literária é verdadeiramente a ficção, a criação de uma supra-realidade com os dados profundos, singulares e pessoais da intuição do artista. A sensação de beleza ou a emoção estética provém da harmonia entre a originalidade do fundo ou conjunto de dados intuitivos novos e os relevos expressivos da forma. E aí eu disse, é isso? Tem isso? Então, a literatura, tá? E aí, nesse sentido, a gente foi abrindo caminhos nessa pesquisa, tá? Para isso. A UEMASU, que é a universidade que eu faço parte, né? A Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão, é hoje a universidade mais nova do Brasil, tá? Foi criada, nós fomos criados no final de 2017, passamos por um período de transição, e aí nos consolidamos como universidade, uma universidade que tem uma característica e um objetivo claro, que é buscar ser regional e atender às nossas especificidades. Sim. Uma delas é que nós estamos aqui circundados por comunidades indígenas, por terras indígenas, e eu, a partir da minha lida já com povos indígenas, e aí pensando, tendo, né, como respaldo a legislação, eu propus que nós tivéssemos uma disciplina obrigatória no curso de graduação em letras, né, literatura indígena. E nós somos a primeira universidade do Brasil a ter Sim. essa disciplina como obrigatória, mas ela só chegou com essa proposta e ela só foi aceita porque tem alguém que conhece a luta, que conhece a importância, Sim. que entende, né, que esse é um caminho para que nós tenhamos uma formação que conheça o seu patrimônio cultural, que conheça o seu patrimônio literário, para que esses alunos e alunas que estão em formação no curso de letras possam efetivamente colocar em prática a lei que já está aí proposta desde 2008, tá? Daqui a pouco, né, tem muito mais de uma década e nós ainda não temos isso efetivado, como tantas leis que nós temos no Brasil, né? Se o Brasil tivesse tudo que ele tem na sua legislação, se efetivado na prática, nós seríamos o país mais desenvolvido do mundo, né? A começar pelo nosso Sistema Único de Saúde, que é um projeto perfeito, né? Eu também trabalho num curso da área da saúde, eu sou professora num curso de Fundamentos Socioantropológicos para a Saúde, num curso de enfermagem, e eu digo exatamente isso para eles. Nós temos a melhor proposta de sistema de saúde do mundo, é nosso, tá? No entanto, por que ele causa problemas? Porque o Brasil, nós temos pessoas que nos envergonham como representantes, né? E aí, no como momento máximos. Exatamente. Do máximo ao que está bem aqui, Malheim, porque, assim, é inadmissível que num cenário sanitário que nós estamos vivenciando, pessoas desviem dinheiro
superfaturem compras de respiradores, superfaturem, desviem dinheiro de hospitais de campanha. É inadmissível isso. Nós até discutíamos, eu com meu esposo, que desvio de dinheiro público, em especial para saúde e educação, tinha que ser crime hediondo. Verdade. Tá? Porque é um genocídio em massa. É genocídio em massa. É assumir a responsabilidade de matar o outro. Tá? Exatamente. Então, nessa perspectiva, né, nesse caminhar, eu cheguei até a literatura indígena, estou aí num trânsito de conhecimento, e a Eliane Potiguara, ela diz que nós começamos a ocupar esse espaço porque não existiam mais espaços, né? Uhum. E aí, por que eu vou falar agora da Eliane Potiguara? Porque a Eliane Potiguara, ela é uma das representantes de literatura indígena que está desde o começo, né? Ela é pioneira com o Krenak e o Munduruku nesse movimento. E aí, como nós estamos falando, como a nossa perspectiva agora é para a autoria feminina, né? O nosso foco é para ela. Em nenhum momento eu estou, né, tirando o mérito dos escritores homens, né, da escrita de homens dentro desse movimento, mas o foco dessa conversa aqui é a autoria feminina. E quando nós pensamos em escrita de literatura indígena por mulheres, ela é a grande representação desse movimento, pelos espaços que ela já conquistou, pelas lutas que ela já travou, pela forma de organização social das mulheres que ela estabeleceu, né? E ela diz exatamente isso. Nós começamos a ocupar esse espaço porque não existiam mais outros espaços, né? E aí é um espaço que é ocupado por eles de uma forma muito confortável, no sentido de que eles vão fazer algo que já é muito próprio do indígena, né? Uhum. Que é lançar mão de uma cosmovisão e de uma epistemologia para traduzir em formas outras que para nós é chamado de literário, o seu entendimento de mundo. Uhum. E aí, de fato, isso vai... qual é o grande problema? O grande problema da literatura escrita é editorial, né? É que ela consiga chegar até nós. E aí, esse movimento também ganha força, né? Ela influencia e motiva outras mulheres, também pelo Grumin, né, pela criação do Grumin, que é o grupo de mulheres indígenas, em que ela vai discutir uma série de coisas que eu não tenho como falar, porque não é meu lugar de fala, entre eles um feminismo num contexto indígena, tá? Que tem outras nuances e que tem outras compreensões, por isso que é muito complexo para o não indígena discutir feminismo dentro do meio, né, indígena. Tá? É uma questão do feminismo negro, né, se a gente for pensar. Eu, Exatamente. como branca, privilegiada, não vou ter como entrar numa discussão em relação ao feminismo negro, né, porque eu não estou dentro daquele lugar, eu não sou negra. E muitas concepções do que nós temos como opressão e que seria a opressão para a mulher está dentro de uma lógica de estrutura social deles, né? Que não é unívoca, que é uma outra coisa que nós precisamos desconstruir sobre os povos indígenas, né? Existem povos isolados, existem povos em que o cacique ou líder é um homem, mas existem povos em que
existem caciques mulheres, existem líderes mulheres, por exemplo, na minha tese de doutorado, eu fui guiada para escrever uma etnobiografia líder, né, uma matriarca indígena. Então, a minha tese, ela se propõe a isso, a escrever sobre as histórias, né, Sim. e os muitos papéis que são assumidos por essa mulher, que é cacique, que é líder, que é parteira, que é cantora da aldeia. Então, assim, que é alguém que detém dos conhecimentos de artesanato, que vai passando para os demais, né? Aí eu estou traduzindo para a nossa língua, mas numa concepção de que artesanato tem uma dimensão ainda maior para os povos indígenas, tá? Eu acho que aí então, a coisa que vai nos aproximar delas vai ser esse fato da gente também, como mulher, fazer tantas coisas ao mesmo tempo, né? Claro que o que elas fazem aí é muito mais, mas eu acho que se a gente for buscar, que a gente sempre busca essa coisa da aproximação, né? Se a gente for buscar alguma aproximação... É do humano, né, Malren? Nós vivemos em comparação, até porque a comparação, a busca por essa comparação, nos leva às reflexões. Sim. E as identificações, né? Sim. E aí as teorias de identidade falam exatamente disso, né? Que a identidade, ela está posta justamente na diferença e não na igualdade. E é exatamente nesse exercício do comparar que nós nos identificamos com aquilo que nos traz pertencimento. Então, é aí dentro dessa perspectiva. E hoje, né, há todo um movimento, nós sabemos que não como se gostaria ou como o espaço que elas deveriam ter, nós temos uma literatura escrita, né, por mulheres indígenas, cada vez mais frequente, cada vez ocupando mais os espaços de discussão, né? Mas um dos livros que inaugura tudo isso é exatamente esse aqui, né? Esse aqui é uma das versões mais recentes, que foi tem um ano para um projeto que eu realizo de literatura indígena, com o apoio da nossa Fundação de Amparo à Pesquisa daqui do Maranhão, e nós estamos fazendo esse estudo de como que essa literatura é trabalhada, é percebida, é inserida nas escolas aqui da minha região. A gente só viu a capa. Qual é o título do livro? Porque... Ah, tá. É Metade Cara, Metade Máscara. Esse é o que eu da tenho da Eliane Potiguar. É um livro que inaugura... É uma outra edição, né? Porque eu tenho uma edição mais antiga. Essa é uma das edições bem recentes, né? Que é uma edição agora atualizada de 2018, com a importância dessa edição. Ela é acompanhada de uma autobiografia reflexiva e crítica que a Eliane faz a partir, aí ela vai fazendo o quê? Ela vai fazendo um movimento de ir fazendo essa reflexão e separando textos de acordo com as temáticas que ela entende que dialogam com essas poesias que ela apresenta aqui, tá? Aí por que eu quero falar dessa última edição? Porque essa última edição, ela sai com o selo da UCA Editorial, né, que é um selo de um projeto especial do Daniel Munduruku. O Daniel, ele viu essa possibilidade a partir... até porque o Daniel, pelo reconhecimento que ele já tem, e pelos espaços que já foram abertos para o Daniel não enfrenta, né, os problemas editoriais, ou assim, enfrenta menos os problemas editoriais que muitos escritores que não são considerados escritores vendáveis enfrentam, né? Então, isso eu acho foi...
Desculpa, isso é bem próprio dessas literaturas das margens, né? Quando a gente pensa também na literatura periférica do Brasil, a grande maioria dos escritores, eles acabam tendo selos próprios. Eu conversei aqui com a Dinha, conversei já com alguns, então eles têm os seus próprios selos de publicação, porque as grandes editoras, salvo aqueles que conseguem chegar, como Sérgio Vaz, enfim, as grandes editoras não os vê como vendáveis, né? E aí eles contam com o auxílio também de outros grandes, como Marcelino Freire, que tem um selo, enfim. Ah, meu marido fez o favor de me trazer. O meu é esse aqui, ó. Que inclusive está com um autógrafo da Eliane, porque eu fui. Produção? Eu fiz uma oficina com ela, um congresso que eu fui em, acho que foi 2013, mais ou menos. Mas, enfim, é isso. Eu acho que isso aproxima também. Então, e aí a Eliane na verdade, ela é a grande mola propulsora, né, entre as mulheres desse trilhar pela literatura escrita, pela essa literatura que caminha aí para chegar até as pessoas, seja na forma de livro, seja por meio virtual, né? Agora com essa questão da pandemia, lá na página, tanto do Facebook quanto do Instagram, tanto da Julie do Rico, quanto da Eliane, quanto do Leia Mulheres Indígenas, lá tem disponibilizado o número da conta que você faz a transferência e eles te mandam o livro em PDF, né? Então, assim, esses livros, eles têm conseguido chegar até as pessoas, que esse também é um outro problema, né, Mauro, que nós temos no Brasil. E aí, agora já com esse desgoverno, nós já temos aí uma outra problemática, que é, no Brasil, educação, cultura e lazer já são tão inacessíveis para a grande massa, e aí agora nós estamos com taxação, né, de livros, gente, pelo amor de Deus. Que é o que tem nos segurado na pandemia, né? Pelo menos aqui em casa, todo mês chega, cada semana chega livro, né? Porque se não fosse isso, mas enfim. Então, além da Eliane, né, que é uma grande representante, nós temos uma outra escritora que tem uma importância primordial para se pensar a literatura indígena, que é a Graça Graúna. Um dos livros mais recentes da Graça é esse aqui, tá? A Graça Graúna, que é o livro Flor da Mata, né? É um livro que ela faz numa proposta de haikai, né? Então, é um livro muito bacana. E qual é a importância da Graça Graúna, né? A importância da Graça Graúna é exatamente né? É exatamente porque ela é uma das indígenas, né? Uma das primeiras indígenas a pensar teoricamente literatura indígena. Então, ela desenvolve, ela fez mestrado, doutorado em teoria literária, e a partir do doutorado dela, nasce o livro Contrapontos da Literatura Indígena Contemporânea no Brasil, que esse, Maureen, é um outro entrave que nós temos para estudar literatura indígena na academia, né? Porque você sabe que nós temos um trajeto, nós temos aí delineado que se estuda literatura a partir de uma teoria, tá? E uma teoria que já está posta e que é uma das coisas que eu tive que enfrentar quando eu propus que nós inseríssemos na nossa grade como disciplina obrigatória a literatura indígena, foi um colega me perguntando assim: Lilian, mas tu acha que essa literatura, tu acha que esses livros têm qualidade? Aí eu disse: primeiro erro, essa pergunta nem deveria ser feita.
Porque Sim. esta pergunta está pautada num referencial de qualidade literária que você tem. E o seu Uhum. referencial de literatura de qualidade não se aplica a esse tipo de escrita de fazer literário, tá? Então, esse é um dos outros empecilhos, porque ontem eu tive a grata satisfação de ter o meu orientador de doutorado, né? Que essa pandemia, como dizia o filósofo contemporâneo, seu Raimundo Santana, meu avô, sem Uhum. escolaridade nenhuma, não tem um mal que não traga um bem, né? Com É claro que certeza. nós sabemos que esse contexto aí sanitário que engloba muitos outros contextos da dimensão humana e que já trouxe tantas perdas e sofrimentos, né? Nós temos aí batidos recordes e recordes de números de mortes que também não indicam só pessoas que morreram, indicam que nós estamos vivenciando um contexto de muitas dores, um contexto de desfacelamento de famílias, um contexto de rupturas que para muitas pessoas não terão como ter uma solução imediata, né? Sair das indígenas ainda piora, né? A situação Sim, e deles aí ainda se tratando em situações indígenas ainda piora mais ainda, porque assim, enciclopédias inteiras estão indo embora, né? exatamente. É muito Porque triste. lá essas enciclopédias são materializadas nessas pessoas, tá? Uhum. Então, voltando para o filósofo contemporâneo, seu Raimundo Santana, não tem o Uhum. mal que não traga um bem, né? E o bem foi repensar como que nós poderíamos trazer quem está longe para perto e dialogar e contribuir. E o meu orientador de doutorado, um intelectual brilhante que eu admiro muito, é o professor Agenor Sarraf, da Universidade Federal do Pará, um intelectual marajoara que pensa identidade, que pensa a memória a partir de epistemologias amazônicas, tá? Ele dizia o seguinte, olha, a Lilian, na tese dela, a minha tese foi indicada para concorrer ao prêmio, Uhum. ao prêmio de melhor tese daquele ano pela CAPES. E aí ele Uhum. disse o seguinte, olha, não ganhou, mas só pelo fato de ser indicada já nos honra muito. E sabe por que que a tese não ganhou e nem ganhará? Porque a minha tese, que corajosamente o meu orientador me autorizou materializar, ela não segue uma epistemologia que a academia brasileira Bate eurocentrada, aqui. né, de É o moldes mesmo. eurocentrados, tá? Entende do que é uma estrutura de tese, tá? E aí na tese eu implodi o conceito de estrutura de uma tese. O que que eu fiz? Um dia eu estava lá na aldeia com a Maricota e a Maricota é a mulher, né? Na verdade, eu nem digo que é interlocutora, ela é uma das autoras dessa tese e sobre a qual ela é escrita, foi escrita, tá? E era noite de festa na aldeia, tá? E eu fiquei observando, e ela chegou e disse assim, o que é que minha filha olha, olha, olha? Você tá me ouvindo, Maureen? Tá me ouvindo? Oi, tá ouvindo? Tô ouvindo bem. Ah, tá me ouvindo aqui? Tá, então vamos lá. Agora Só tá meio que borrado. vamos fazer uma coisinha, tá? Para mim tá tudo normal. Já o horário passa muito rápido, são 5 para 5. Tá, eu não vou cortar essa fala, tenho certeza que Jerusa não vai se importar. Eu só vou encerrar esse momento, salvar e a gente volta, pode ser? Para não te cortar no Pronto, meio. pode ser.
Tá, joia. Encerro e eu tô voltando. É um tempo de tomar uma água, tá bom? Já volto. Tá, joia. Beijo. Beijo.